O senhor se vê como uma celebridade? Não. Não? Eu me vejo como uma pessoa que trabalhou muito para vencer a vida, para dar de comer aos filhos, para se manter, né? Por isso que eu caprichei muito no meu trabalho, ainda hoje eu faço isso, eu capricho, para não fazer nada errado, e nem mal feito, nem trabalhar com material ruim. Porque eu já comecei assim, eu quero terminar assim. Expedito celeiro é um fruto de um ciclo. Expedito celeiro é um fruto de uma cultura, assim como Patativa do Assaré é um fruto do ciclo poético. Então a gente tem que entender que Expedito Celeiro é um poeta do couro. Ele faz poesia. O Expedito Celeiro ele não é um artesão. Ele nunca faz uma coisa duas vezes do mesmo jeito, certo? Ele sempre cria coisas diferentes em cima da mesma coisa. Nós estamos falando de uma bacia cultural que é a Chapada do Araripe, que é a Chapada do Araripe. E essas bacias culturais, elas têm esse dom de criar e de parir esses personagens. Então aqui onde está o cearense do século, que é o Padre Cícero, é aqui onde está Luiz Gonzaga, que é o pernambucano do século, e é aqui onde está Patativa do Assaré, é onde está o cego Aderaldo, na cantoria, é onde está todo esse manancial cultural. E Nova Olinda fica situada no vale dessa chapada. Então é uma região que culturalmente é, né, assim, é respeitada pelos seus 3 biomas, né? Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga, né? E a cidade de Nova Olinda está na Caatinga. Então aí onde surge, né, saberes e fazeres da Caatinga. Não, quando eu nasci, que eu comecei a entender de gente mesmo, eu já via o meu avô trabalhando e meu pai trabalhando com ele, né? Depois que eu comecei com 8 anos, trabalhando mais o meu pai, né? O meu pai trabalhava junto com o pai dele, mas eu, por ali mexendo com eles faziam uma peça grande, eu aproveitava um pedacinho do couro, fazia outra, uma pecinha pequenininha, ele fazia um chapéu para usar no dia a dia, eu fazia um chapéuzinho bem miudinho, que botava na cabeça dos dedos assim, brincadeira de menino, sabe? E aí eu fui tomando gosto com a profissão e fiquei trabalhando com meu pai era vaqueiro, celeiro, tropeiro e metido a cigano também. Comecei a trabalhar fazendo cela, gibão, traia de vaqueiro, de cigano, de tudo, né? Era só o senhor? Na época era só eu. O meu pai tinha ido embora e eu fiquei por minha conta, né? Aí quando eu me casei, a minha ajudante era a esposa. Acho que me ajudasse, ficar só nós dois. Depois fui arrumando as pessoas que queriam aprender, eu comecei a ensinar a alguma pessoa que morava vizinha, a gente. E aí fui aumentando a produção por causa das pessoas que estavam aprendendo, aquela pessoa que começou a fazer uma pecinha. Na época tinha muita criação de gado aqui na região e cada um vaqueiro corria na casa do patrão e dizia: eu quero uma cela bem feita, que chegou um cabo aqui que faz umas celas, que é uma coisa mais linda do mundo. E aí o patrão dizia: pois vá mandar fazer e ia buscar o dinheiro para pagar. E eu larguei o pau fazer cela, né? Aí passou, depois aí vem a seca e não chove,
os criadores de gado começaram a perder o gosto de criar. E aí foi caindo a produção e aí foi ruim, ficou ruim de eu vender o material que eu vinha fazendo, né? 70, 80 já estava ruim de vender esse produto. Aí veio um problema na situação que aí eu ia para a feira e não estava mais vendendo. Acabou o vaqueiro não queria mais cela, queria era comprar uma moto. Foi chegando a moto, o vaqueiro começou a campear, né, de moto e foi sumindo o vaqueiro mesmo. Então, para quem vender? Então, passava, né, esses celeiros, eles passavam por uma crise. Meu pai faleceu em 71, deixou 10 filhos, fora eu sou o mais velho de todos. Eu peguei a minha mãe, trouxe para aqui, para Nova Olinda, e aí eu precisava de arrumar dinheiro para as duas famílias, a minha e a do meu pai. E agora, eu ia para a feira e não estava mais vendendo, e as coisas arruinando. Aí um dia eu fui para a feira, não apurei nada, bebi um porre de lá para cá, nesse tempo não era proibido dirigir carro. Aí cheguei, eu disse para minha esposa, eu digo, ó, a partir de hoje, eu não vou mais atrás de feira, não. Eu vou criar um estilo meu, vou criar um estilo próprio, mudar o meu trabalho e vou tentar a vender essas peças. Senão, nós vamos ter que ir todo mundo para a roça, porque não tem outro jeito. Aí ela disse, mas como você vai fazer isso? De onde é que você vai tirar esses modelos diferentes? Eu digo, Deus vai dar um jeito, né? E dentro desses ciclos, né, que tipo a moto, né, substitui o vaqueiro, então dentro desse universo, né, ele se reinventa. Então assim, todo mundo achou que ali seria o fim do Expedição Celeiro, né? Não, mas aí vem um outro momento, né? Então tem um ciclo também do território, né, o que é a paisagem do tempo, né? E aí o que isso, né, essas pessoas que aprenderam a fazer a leitura do tempo, né, é que conseguem sobressair desses universos. Aí de madrugada eu levantei, fui para a mesa lá, aí desenhei uma bota parecida com uma bota de vaqueiro, mas uma bota num estilo mais ou menos, que meia granfina, e comecei a fazer as peças colorido e eu não tinha matéria-prima para fazer o couro da cor que eu queria, aí eu corri atrás na mata, a casca do angico, fiz o couro ficar marrom. O senhor foi atrás do tingimento? Foi. Mas o senhor já sabia desse tingimento ou o senhor pensou assim? Eu tinha mais ou menos umas experiências que eu tinha pegado com meu avô e com meu pai, né? E pintei o couro, fiz um par de bota, bem no capricho, costurado com uma costura bem miudinha, a coisa mais linda do mundo, que hoje não tem mais paciência não de fazer, não. Aí fiz uma grosa de bota. Uma grosa é 16 par. Aí eu fui para o Juazeiro, que cheguei lá no Juazeiro, eu não conhecia ninguém, nada. Mas eu passando ali na rua, aí eu vi um velhão sentado lá, por trás do balcão, mas uma velha com um papagaio no ombro assim, conversando, parado. Aí eu, como tinha muita mercadoria de couro, aí eu fui para lá com a caixa no ombro. Botei em cima do balcão, digo, como é teu nome? Ele disse, Pedro Gomes. Eu digo, seu Pedro, me compra aqui uma grosa de sapato. Ele disse, tá, como é teu nome? De onde é que tu veio? Eu sou o Expedição Celeiro lá de Nova Olinda. Ele disse, não, eu quero não, estou cheio, ó, como é que tá aí? Não está vendendo não. Eu disse, sim, você tem sapato, mas não é igual o meu não. Ele disse, põe rabo a caixa aí para eu ver. Quando eu abri a caixa, botei um pá em cima assim. Ele disse, rapaz, que sapato bem feito da gota e bonito, né? Aí passei 26 anos trabalhando só para ele.
tudo que eu fazia, ele brigava quando eu vendia uma peça para outra pessoa. Daí comecei a fazer bota para os artistas, né? Que eles começaram a me pedir. E eu fazia para um, fazia para outro. Fiz uma sandália do Lampião para o Alamberque. Aí quando ele saiu, meu pai tinha deixado um caixãozinho desse tamanho, com os moldes dele, e uns ferrinhos que tá lá no memorial. Aí eu olhei, desenrolei assim, estava o molde. Aí que o próprio Lampião tinha desenhado, mandado para o meu pai. Só desenhado, não cortou não, né? Aí eu digo, aqui é moleza. Então, eu procuro o seu Expedito, ele faz a chinela para mim, e desse momento há um salto de um expedito celeiro, de uma profissão que estava em extinção, para expedito design. Então eu começo a fazer palestras e começo também a trazer TVs para ver o trabalho dele. É muito interessante uma fala que a Kahneberg tem sobre esse pediceleiro, que ele é contemporâneo. Então você não sabe se está dentro da tradição e está na contemporaneidade. Então ele circula sem deixar um rastro, né? Então você vê ele falando da tradição do vaqueiro, do cangaço, e ao mesmo tempo ele está na passarela. Então isso eu acho muito legal, essa sacação que a Kahneberg tem, por conta de quanto que ele consegue circular para esse universo, né, como um todo, né? Eu comecei os meus irmãos bem novinhos, meu pai faleceu, novo também, mas deixou um monte de menino, velho, e eu sou o mais velho. Aí botei dentro da oficina, todo mundo ensinei, e quem queria aprender a ler foi aprender, quem não queria veio trabalhar, estudar, via de trabalhar, ainda hoje eles trabalham, mas eu, tá tudo com a cabeça branca igual a minha, mas ainda hoje, se eu der um grito lá, cai todo mundo, né? E trabalha todo mundo para mim. Graças a Deus. E hoje é neto, é filho, é genro, é nora, é sobrinho. Quem não tem o que fazer, vem pro couro, não tem jeito.